Boa tarde. Começa agora o Cabeça Diária para refletir sobre uma atividade que oferece boa forma, descontração, recreação e competitividade. O programa, que não se limita aos resultados, reúne-se com a modalidade que envolve o bem-estar e a qualidade de vida, atraindo pessoas nos diversos ambientes para praticar o ciclismo, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Rodrigo Sobral, ciclista do Pedala Olinda, e Luciano Arruda, diretor esportivo da Federação Pernambucana de Ciclismo. Acompanhe na matéria de Tatiana Teles quais os cuidados que o ciclista deve ter ao usar a bicicleta. Vamos conferir. Uma das maneiras mais suaves de se exercitar, locomover e divertir é pedalando. Essa prática traz vários benefícios, além de ser um escape em meio ao caos do transporte urbano. Na cidade, são vários os grupos de bicicleta para quem não quer pedalar sozinho. Um exemplo de grupo que agrega ciclistas de todas as idades é o Pedala Olinda, com o objetivo de manter o condicionamento físico e fazer trilhas nos finais de semana. Em termos de lazer, não tem melhor. Em termos de amizade, também. Nós hoje somos um grupo com quase 200 pessoas ou mais de 200 pessoas. Porém, é necessário pensar nos riscos que o uso da bicicleta como esporte pode causar. Tem um perigo dos acidentes, fraturas, entosses, contusões. E também, se você não respeita, se você não faz um trabalho muscular, você pode começar a se machucar, ter lesões por esforço repetitivo, que as pessoas acham que, na verdade, a bicicleta é só pedalar de qualquer jeito. Não, você precisa também de um condicionamento muscular e respiratório também, para você não se machucar e não acontecer acidentes. Por isso, a necessidade de utilizar equipamentos de segurança. Luva, capacete, iluminação traseira, iluminação dianteira e um kit ferramenta. Pois bem, hoje o Cabeça Diária vai de bike. Boa tarde, Luciano, e boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Luciano, Boa tarde. você é diretor técnico da Federação Pernambucana de Ciclismo. Então, nós, durante muito tempo, fizemos aqui várias matérias com a federação. O Murilo veio aqui, o Murilo Falcão, que também é presidente da federação. Gostaria de que você falasse um pouco como é que está a federação hoje. Né? Quantos atletas filiados, quantas associações filiadas e qual o andamento hoje da Federação Pernambucana de Ciclismo? A Federação Pernambucana de Ciclismo hoje, ela, infelizmente, ela está um pouco afastada do ciclismo. Por quê? Porque os ciclistas procuraram se afastar da federação. Porque o ciclista, ele quer que a federação banque As competições. as competições, quer que tivemos uma estrutura, uma das melhores estruturas de ciclismo do Nordeste, tivemos alguns anos atrás. Quando o ciclista se conscientizava que a bicicleta era um meio de lazer e de transporte, e em si, nas competições, não um meio de, financeiramente falando, para se ganhar dinheiro em cima da bicicleta. Durante muito tempo, o Murilo Falcão falava da patrocínio, falta de patrocínio também, né, nas Justo. competições. Isso. Vocês hoje ainda têm esse problema? Temos federação? ainda esse problema de patrocínio ainda. Por quê? Porque, infelizmente, os antigos ciclistas fizeram com que essa coisa fosse se afastando deles mesmos. Entendeu? Então, quando a gente da federação, às vezes, procura uma entidade para patrocínio, elas retraem, devido ao ciclista que fez isso. O vandalismo que alguns ciclistas fizeram dentro das competições. Ou seja, vocês estão sem competição, então, no estado de Pernambuco, ultimamente? Não. As competições existem, mas sendo que não, eu posso falar, que não são organizadas pela federação. São grupos de ciclismo que fazem suas competições, que a federação não Acabam não reconhecendo, não, então. não reconhece isso
lógico que a federação tem que reconhecer para a CBC reconhecer e a UCI, a União Internacional de Ciclismo, reconhecer tudo isso. Mas quando o ciclista procura a federação, ele está bem condicionado fisicamente e quer uma competição fora, damos todo o apoio. É um pouco a matéria, né? Falamos na matéria o ciclista profissional, né? Isso. Na verdade, o atleta, né? Quer dizer, com toda essa dificuldade também, a formação de atleta acaba sendo um pouco difícil. Difícil. Né? Mas o que acontece? Hoje, a gente está focando mais no ciclista novo, formação de novos ciclistas. São aquela pessoa que está com a mente aberta para o ciclismo e não procura o ciclismo como meio de vida. Entendeu, Edilson? Com um pouco o que o Rodrigo é um ciclista do Pedala Olinda. Como você se envolveu, Rodrigo, no Pedala Olinda e há quanto tempo você está pedalando? Pedalando há mais ou menos 2 anos e meio. Eu tive um problema de saúde e ao sair desse problema de saúde, o médico recomendou que eu fizesse algum esporte para recuperar a musculatura. E resolvi procurar o ciclismo, já que eu sempre fui um sedentário, então eu ia procurar alguma coisa que não fosse uma academia. E foi por aí que eu entrei no ciclismo. Entrei pedalando poucas vezes por semana e uma distância curta, 15 km, 10 km, mais ou menos. E aí foi aumentando, eu fui pegando gosto, troquei de bicicleta, peguei uma bicicleta melhor. E aí surgiu a necessidade de procurar um grupo, que era para pedalar por outras vias. E para pedalar por outras vias sozinho, em Recife, É meio difícil. é meio difícil. É um pouco o que o Luciano está falando também, né? Quer dizer, a federação, então, hoje, Luciano, acaba cuidando ou então observando os grupos de ciclistas que tem na cidade do Recife ou no estado de Pernambuco. É isso que você tem feito? Quantos grupos, mais ou menos, vocês têm acompanhado nos últimos tempos? Dilson, hoje existem vários grupos, existem grupos de ciclismo que pedalam amador profissional, Sim. Vamos falar assim. Em Caruaru, no Grande Recife, existem 4, 5 grupos. Na zona da Mata Norte, Condado, também existem os grupos lá. Então, eu fico no trabalho de observação do ciclista. Quando ele me procura a federação, no caso, federamos ele e levamos ele para as competições nacionais, Nordeste e Norte-Nordeste. Agora, o Rodrigo falou não falou o tempo, quanto tempo você está pedalando? 2 anos e meio. 2 mais ou anos e menos. meio. Então, você buscou qualidade de vida. Exato, exato. O meu problema de saúde foi um câncer, eu tive um câncer em 2010 e saí do câncer bem debilitado e o médico recomendou já para recuperar mesmo a musculatura, que foi no fêmur o problema. E comecei a fazer pouquinho, né, praticar pouquinho, já que também eu não poderia praticar, não podia correr, não podia praticar um esporte de impacto. Eu tinha que praticar algo que não tivesse impacto, então a bicicleta caiu como uma luva nessa situação. E peguei gosto, a minha primeira bicicleta eu fiz várias modificações, a chegar a um ponto em que ela não atendia mais às minhas necessidades, eu já vou na segunda, estou montando uma terceira, e essa segunda já vai embora agora em dezembro, porque eu já estou comprando outra. Quer dizer, nós temos imagens, inclusive, aí do Pedala Olinda. Vamos soltar as imagens. Você poderia comentar um pouco sobre elas. Certo. Sobre as imagens, inclusive o circuito, né? Essa saída nossa saída pela manhã, no domingo. Geralmente nós saímos no domingo de meio-dia ou 6 horas da manhã. Esse aí já é um outro grupo. Aí o Pedala, quando fez um passeio lá por Boa Viagem. E aí são os ciclistas na ciclofaixa, né? Em Olinda também tem, é uma coisa montada também pela prefeitura. Não, em Olinda, infelizmente, ainda não está montada. Está sendo montada agora, estão colocando os segregadores na pista, mas demorou muito para que isso ocorresse e falta ainda que o prefeito tome a atitude de fazer a ciclofaixa ligando Recife a Olinda para que a gente consiga ampliar isso. Então você vai conseguir sair do Dona Lindu ou então da Lagoa do Araçá e até o Marco Zero e ir para Olinda, para o Carmo. Então vai ficar um passeio bem interessante se isso ocorrer, né? Esperamos que ocorra.
Então fazemos um chamamento aos prefeitos, né? Recife, Olinda. Claro, haver uma integração. Geraldo Júlio e Aí não é de só, Olinda, não é Olinda de só Calheiros. o de Olinda que a gente questiona. Não estou questionando, mas que a cidade tem várias prioridades. Mas a bicicleta também pode favorecer com que o trabalhador se locomova de uma forma muito mais rápida e saudável. Mas ele precisa ter segurança para isso. Todo mundo fala de Recife e Olinda, mas e Jaboatão? E aí, Jaboatão também, que sempre fica esquecido. E Jaboatão? Jaboatão precisa, Camaragibe, né? Porque se você botar uma ciclofaixa, uma ciclovia ligando Camaragibe a Recife, então isso facilita muito o trânsito do trabalhador Quer dizer, pela toda manhã. a região metropolitana. Claro, havendo uma interligação, havendo você conseguindo fazer que os transportes, os vários modais se interliguem, então você poder entrar num ônibus com uma bicicleta e ter um lugar reservado. Ou então no metrô. Porque os grandes meios de transporte coletivo não chegam a determinadas localidades. Então você pega uma bicicleta, ela se locomove até onde tem um centro integrado para pegar um ônibus, pega um ônibus, vai até um metrô e você pode fazer essa ligação, interconexão, né? né? Essa interligação, né? Agora, Luciano, o que a federação poderia fazer para não formular a política pública dessa integração, mas provocar mesmo os prefeitos da região metropolitana? Você sabe que essa ciclofaixa, né, ciclofaixa, que tem no centro do Recife, a gente batalhou durante 4 anos, junto com a federação, alguns vereadores que não apoiaram, na época o José Elvésio, você sabe, o urbanista. Sim. E conseguimos fazer essa pequena ciclofaixa aqui dentro do centro do Recife. Aí, quando começou, o pessoal teve visibilidade que a bicicleta poderia ser utilizada como meio de transporte, lazer, entretenimento, né? A família. Hoje, a bicicleta está bombando, a gente pode falar assim. Está em alta. Tem toda uma cadeia produtiva aí, o uma comércio cadeia. também está muito animado. Muito né? animado. Aquecido, o comércio de Justamente. bicicletas e de alguns artefatos. E é bom, mas sendo que está faltando ainda mais juntar, agregar esses valores, federação, prefeituras, os grupos ciclísticos que tem, né? Eu acho que o maior benefício da ciclofaixa é que você chega hoje na ciclofaixa de 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, é uma multidão de gente andando. E o grande benefício dela é que você consegue trazer o motorista para pelo menos um dia Ele ser ciclista e olhar como ciclista. Como ciclista. Então, quando ele estiver no carro e vê um ciclista, ele vai ver aquela pessoa de forma diferente. Não é uma bicicleta que está andando, é uma pessoa sobre uma bicicleta. Então, ele vai ter mais cuidado ao ultrapassar, entendeu? Essa é o grande benefício da ciclofaixa. Alguns criticam a ciclofaixa, mas eu acho que é o meio de entrada. Você consegue introduzir o motorista no mundo do ciclismo e ele vai passar a ver aquilo de outra forma. Hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer locomoção. Eu não tenho condições de trabalhar e voltar de bicicleta, porque eu trabalho fazendo audiência, tribunal, tudinho, em vários locais, escritório, e eu não tenho condições de fazer isso o dia todo de bicicleta. Mas quem... tem alguns que podem, devem. Existem alguns empecilhos ainda, fora a estrutura de rua, para que isso ocorra, que é a estrutura dos próprios prédios. Você chega de bicicleta, você não tem onde colocar a bicicleta, você não tem onde guardar a sua roupa, você não tem onde tomar um banho, então você chega suado. Você não vai guardar a sua roupa onde? No segundo bloco, nós vamos tratar um pouco sobre essa questão. Curta a nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU, e acesse nosso blog, programa cabeçadearea.blogspot.com. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje é a prática do ciclismo. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Rodrigo Sobral, ciclista do Pedala Olinda, e Luciano Arruda, diretor esportivo da Federação Pernambucana de Ciclismo. Os domingos e feriados agora contam com uma dinâmica diferente no Recife. Vamos saber na matéria de Camille Reis. De todas as cores, marcas e modelos. Aos poucos, o recifense foi aderindo ao hábito de pedalar pela cidade com toda a família. Uma maneira segura de andar de bicicleta nos domingos e feriados é utilizar a ciclofaixa reservada pela Prefeitura, que liga a Zona Norte à Zona Sul e funciona das 7 da manhã até as 4 da tarde. A ciclofaixa passa por 28 bairros do Recife, totalizando 30 quilômetros de extensão. Eu estou achando ótimo, excelente, porque faz aí a conjunto com a família, né? Os passeios, com segurança principalmente. E é promover o bem-estar de todos. Mas toda mudança traz benefícios para uns e incômodo para outros. A ciclofaixa ela trouxe um desconforto a quem utiliza carro. Eu mesmo utilizo muito carro, porque diminui a faixa de rolamento. Mas a gente entende. Pois bem, nós vimos no Recife, mas também tem Olinda. Jaboatão, a gente não tem conhecimento de que tem ciclofaixa ou ciclovias, acho que não tem lá. Tem né? ciclofaixa. Tem ciclofaixa? Não, ciclovia. Em Jaboatão tem ciclovia. Então eu gostaria que vocês explicassem qual a diferença de ciclofaixa e ciclovia, porque eu também estou confuso aqui. Quer fazer a distinção? A ciclofaixa, ela é só uma faixa. Pode ser retirado pode ser usado o espaço físico para o carro e destinado nos dias que as bicicletas podem ser utilizadas na rua. Como está acontecendo aqui no Recife? Acontecendo no É Recife. como se chama a ciclofaixa móvel. Móvel. Ela não tem destinação permanente. Com os cones, né? Exato. Então ela tem uma separação física temporária e que se utiliza alguns dias e algumas horas. E depois, e a ciclovia? A ciclovia, ela já tem destinação específica para o uso de transporte movido a tração humana, quer dizer, você pode andar com skate, com patins, você não pode andar com um skate a motor, Sim. você não pode andar, entendeu? A sinalização é importante Isso. nesse caso. E a ciclovia, ela tem uma separação física, tá certo? E ela é permanente. Então, ali... Então tem que ter um trabalho muito mais objetivo aí da prefeitura. Exato. Para se fazer uma ciclovia, primeiro a cidade teria que ter um projeto para isso. Hoje o que se faz ciclovia são arranjos em algumas vias. Algumas adaptações. A gente faz uma perda de algum espaço de estacionamento, tudo para isso. Seria muito bom se isso ocorresse na medida que as pessoas utilizassem a ciclovia e deixassem de usar os carros. Mas é um pouco difícil um também. pouco difícil de socorrer. Agora, o Luciano falou de uma luta durante muito tempo, vocês da federação, os ciclistas mesmo, para que fossem colocadas ciclofaixas, então, no Recife. Foi isso que você falou? Foi sim. O grande movimento, na época, que fizemos, foi justamente para ter pelo menos uma ciclofaixa. Aqui no Recife? Aqui no Recife. Mas em outras cidades também, outros municípios, vocês... Entenda, Edilson, é assim, o começo de tudo, primórdios ali, a ciclofaixa, para conscientizar. E daí a gente ter outras conquistas, como está tendo hoje. Agora, um desses domingos, eu nunca mais tinha vindo no centro do Recife, e fui na Praça do Arsenal, por ocasião da abertura da Semana de Ciência e Tecnologia. E vim no meu carro e achei assim muito bonito, fantástico, inclusive um dos motivos pelos quais nós estamos fazendo o trabalho hoje, esse programa. E fiquei assim, não imaginava quantas pessoas estão envolvidas no pedalar, né, durante o final de semana, especialmente no domingo. Vocês têm participado também, você, Rodrigo, você, Luciano, aqui no Recife, desse movimento, hein, Luciano? Eu tenho sim. Você tem vindo sempre? Eu tenho vindo, Como é que tem sido o percurso e as dificuldades que vocês têm encontrado? Dificuldades, como havíamos falando aqui, Rodrigo, aquele deslocamento das cidades até o centro.
Que vem de carro, não tem que vem de outro carro, não tem outro jeito. Ou disputando no trânsito com os veículos. A grande dificuldade hoje é que é o seguinte, não se tem as ciclofaixas, existe projeto isso, pelo menos é o que a gente vê nas reportagens das autoridades falando, para ampliar as ciclofaixas. Mas hoje as ciclofaixas não atendem muitos bairros, né? Então, qual é a dificuldade disso? Onde é que o ciclista sente? É quando o ciclista mora em Casa Amarela, ele tem que sair de Casa Amarela sozinho até a Jaqueira para iniciar uma ciclofaixa na Jaqueira, onde ele possa pedalar seguro. Aí tem que entendeu? Esse percurso ele tem que fazer de carro. E geralmente o que é que ocorre? Quem está indo para essa ciclofaixa, e é muito positivo isso, são famílias. Então você vê nas ciclofaixas crianças a partir de 6 anos, ou então crianças andando na cadeirinha. Então você está nessa nova geração embutindo um outro sentido, né? Um hábito justamente, também, um outro né? sentido, Saudável. uma possibilidade, um hábito saudável, entendeu? Para que eles venham a ser a nova geração que vai andar muito mais de bicicleta do que nós andamos, entendeu? Agora, para isso... Mas já teve uma geração anterior que andava muito de bicicleta também. Isso. A próxima matéria fala que, além do lazer, a bicicleta é uma boa opção para fugir do trânsito. Acompanhe a matéria de Eliel Rodrigues. Além do lazer e do esporte, as bicicletas vêm se tornando alternativa de meio de transporte em meio ao trânsito das grandes cidades. É o que faz o Rudney, que há 2 anos vai pedalando todos os dias até o trabalho. Eu tomei essa decisão na época que eu trabalhava e era estudante da UFPE. Um certo dia, não lembro qual foi o motivo específico, porque o trânsito não me afetava naquela época. Nesse certo dia eu decidi ir de bicicleta ao trabalho. Depois desse dia eu nunca mais fui de carro. Decidi manter a bicicleta e então comecei a me envolver mais. Pedalar por passeio, por cicloativismo, participar de ações sociais envolvendo a bicicleta. Integrante do grupo de ciclistas Amiciclo, Rudney colabora com o projeto de bicicleta ao trabalho, que ajuda pessoas inexperientes no pedal. Criamos um formulário com algumas perguntas, informações pessoais, nome, telefone e e-mail, para entrarmos em contato com as pessoas, e de onde ela quer ir, ou seja, da sua casa, qual o bairro, para onde, qual o local de trabalho dela. Devido ao crescimento do número de veículos, o trânsito vem piorando ao longo dos anos, e a bicicleta é uma das alternativas que, além de beneficiar a saúde, também facilitam o tráfego. Nós estamos falando aqui para um universo de cerca de 13% da região metropolitana do Recife, que é o usuário da bicicleta, seja para atividades de lazer, prática de esportes, mas também como um meio de transporte. Então foi em função desse dado, né, que o Estado procurou desenvolver um programa que estruturasse todas as alternativas, né, para os usuários de bicicleta. Todos os nossos corredores de transporte público, por exemplo, que nós estamos tratando, o corredor leste-oeste, o corredor norte-sul, né, o próprio ramal da Copa, a BR-101, que vai receber também um corredor de transporte público, todos eles também terão ciclovias, ou seja, a gente está falando para algo em torno de 100 quilômetros de ciclovias, né, que nós estamos estruturando na região metropolitana do Recife. Quando a gente começa a pedalar, a gente se sente mais feliz. Pois bem, são 100 quilômetros, pelo menos está prometido aí pelo secretário, 100 quilômetros de ciclofaixa ou ciclovias, né? Isso na 232. Isso é possível, Luciano? Se você você pedala há quanto tempo? Eu pedalo há 32 anos. Então, em 32 anos de pedaladas, você acha que isso é possível? 100 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas, na BR-232, por exemplo? Se houver boa vontade das autoridades, sim. Agora, se eles quiserem levar isso aí só na conversa, não vai sair do papel. Mas se houver vontade política e decisão realmente de fazer, se faz. Agora, porque tem uma questão de segurança também, né? 232, as pessoas passam ali a 160 por hora. Sim. Hein, Rodrigo? Você acha que há possibilidades, isso a médio prazo? A curto prazo? Para que se isso ocorra, é um projeto ousado e caro. Pelo menos se for para colocar isso numa rodovia, é caro, porque você vai ter que destinar um espaço que não está preparado para isso. Então, custo para o Estado vai ter muito, porque
provavelmente mais desapropriações, custo para construir a barreira física, porque tem necessariamente numa rodovia dessa que existia uma barreira física em relação ao automóvel e a bicicleta. Não pode você, numa rodovia desse porte, você não fazer isso. Não pode ser negligente, né? É. Agora, eu vi na primeira matéria o Pedro Luiz. Pedro Luiz é radialista, um colega nosso, esteve aqui, inclusive, no Cabeça de Área já há algum tempo. E ele pedala lá no Pedala Olinda também. Pedrão é ciclista assíduo lá. Assíduo, participa dos pedais com a gente toda terça, quinta. Às vezes, aos domingos, ele está lá. E nós temos alguns domingos, pelo menos um domingo por mês, nós temos passeio com as crianças. E ele está lá presente com o neto dele, Ariel. Então, um grande abraço para Pedro Luiz, o entusiasta do futebol, especialmente um grande radialista. A gente comentou também sobre grupos de ciclistas. Quantos grupos, mais ou menos, Luciano? E quais são, assim, na tua memória? Existe, dentro da grande região metropolitana, eu acredito que uns de 25 a 30 grupos de ciclismo. Dá para falar alguns nomes? Eu acho que hoje já tem bem mais que isso, Bem porque mais. tem os grandes grupos que todo mundo já identifica e tem alguns grupos formando pequeno, né? É que quase toda semana está se formando um Tá se grupinho. formando um grupo pequeno. Um grupo de família, né? Quer dizer, a família... Exato. Dentro da própria família, todo mundo ali vira ciclista de repente. Isso. E bota um nome. Que nome aí, por exemplo? Curujaqueira acabou. Não tem mais. Ciclo Adventro, que é o maior grupo hoje, né? Ciclo Adventro. Aqui em Recife seria o Ciclo Adventro, eu acho que o APS, tem o que Carbono mais? 14. Carbono 14, tem Saia Pulso, tem Cansados. os Cansados, Despoluir. Em Olinda tem o Pedal Olinda. Bike Night. Bike Night, Pedal 100, tem Bike Amigos. Tem vários grupos. Fora esses maiores, tem alguns outros grupos menores. Luciano, qual é o teu grupo? Eu não tenho grupo. Então não tem nome? Não Você tem sai nome. pedalando? Não. Junta-se aquele grupinho e a gente não colocou grupo, nome de grupo ainda, né? A gente junta assim, porque o grupo se forma para andar urbano. Entendi. A gente dá se segurança forma, também. a gente se forma para fazer trilha. Então, grupo de trilha quase que não tem nome. Então tá bom. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um excelente programa. Né? Estamos aqui de braços abertos para recebê-los e qualquer crítica também você pode mandar sugestão de pauta também aqui para a gente. E você que acompanhou o Cabeça de Área, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.